Bom, gente, eu sou Priscila, sou gestora cultural, atualmente sou gerente do Sesc Palladium, e, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui, né, nesse momento de discussão tão potente sobre mulheres na música. Eu gostaria de agradecer ao BDMG Cultural e a toda a organização do seminário por tratar, né, dessa temática tão relevante. E nós pensando, né, conversando aqui, na mesa, que a gente chamou de mesa do batom, talvez, a gente pensou em apresentar, assim, nessa rodada de conversa, perspectivas no que diz respeito ao atual cenário, ao mercado, a oportunidades e a iniciativas que existem para que a gente possa fechar aí essa conversa. Então, nessa primeira rodada, a gente vai dividir essa conversa em 3 rodadas. Eu gostaria de pedir para que essas maravilhosas se apresentem. Eu acho que é mais natural e mais interessante. Então, eu gostaria de convidar a Nayara, a Nathalie Olifson, a Eulícia e a Cláudia para uma breve apresentação, começando aí com a Nayara. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite do BDMG. Esse seminário está fantástico. Eu acompanhei hoje, durante o dia, alguns momentos, e eu trabalho no Sebrae Minas, sou responsável pelos projetos de economia criativa no Estado. A música, né, dentre todo o universo que a gente tem de trabalho com a economia criativa, a música é um dos segmentos que nós definimos como nossos prioritários. Audiovisual, música, games e a cultura, de uma forma geral. É isso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atuação do Sebrae, mas eu estou lá representando o Estado de uma forma geral. Eulícia. Obrigada pelo convite. Vocês estão ouvindo? Então, eu também quero agradecer muito, começar agradecendo muito a Beth. Agradeço ao BDMG, Renata, também. Obrigada pela oportunidade. Esse seminário, em muitos momentos, assim, me emocionou muito. Eu chorei em alguns momentos aqui. Eu acho que todas nós, né, estamos emocionadas, tocadas, impactadas. É muito bonito ver todo esse movimento, essas mulheres maravilhosas. Bom, eu sou gestora cultural há muitos anos. Eu trabalhei no Sesc, inclusive, mas há 16 anos eu estou na Funarte, na coordenação de música popular. Bom, também tenho uma atuação, agora, nesse momento, nem dou aula, mas também uma atuação acadêmica, como pesquisadora nessa área da música. Sou compositora. Que mais? É isso, sim. É muito tempo nessa gestão pública da música, né? Tenho me dedicado a isso nos últimos anos. Isso. Fiz também pesquisas na área, né, de graduação, de doutorado, nessa área do samba, das mulheres sambistas também e tudo. Mas estamos aí para falar daqui a pouco, falo um pouquinho mais das nossas perspectivas. Nathalie. Alô, boa noite a todas, todos. Bom, prazer estar aqui também, representando a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, onde eu estou como diretora de Articulação e Integração Cultural. Não tenho atuado diretamente com a música, embora a gente vai falar algumas coisas aqui do governo do Estado, mas, pessoalmente, a música sempre esteve na minha vida. Eu sou cria de Conservatório Estadual de Música. Meu sonho era ser cantora, mas não consegui ter a voz suficiente para isso. E estou achando ótimo poder estar aqui compartilhando com vocês, ouvindo vocês e escutando também, né, nas perspectivas do que o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Cultura e Turismo, poderá contribuir ainda mais para esse desenvolvimento. É interessante, né, Nathalie, que a gente estava até conversando lá fora. Independente disso, eu, na verdade, minha formação também é comunicação e teatro. Mas, como gestora de uma casa de espetáculos, de uma unidade de cultura, isso, né, as linguagens estão na nossa essência, né, quer seja dentro da nossa formação, em algum momento. Eu acho que isso faz toda
toda a diferença, né, na gestão. Cláudia. Boa tarde. Queria também agradecer o convite da Beth e da Renata por estar nesse maravilhoso seminário, simpósio. E eu estou impactadíssima com a fala da Carô Murgel, que, parabéns, foi tirando a tampa aí de tantas compositoras. E na presença aqui de uma que eu amo, que é Fernanda Badi, a Sai também aqui, meus amigos DJs, Carla e Anderson Noyes, e muitos amigos. Eu amo Minas Gerais demais, então sempre muito bom estar aqui. Bom, eu sou jornalista de formação, sou DJ há 20 anos, sou produtora cultural. Hoje eu tenho uma plataforma, hoje não, faz 7 anos que eu tenho uma plataforma de empoderamento feminino na música que se chama Women's Music Event, que é o WME, para as íntimas e os íntimos. A gente tem 2 eventos anuais, um evento de formação, que é uma conferência de música, onde a gente tem talks, né, painéis, assim como esse, a gente tem masterclasses, a gente tem oficinas, shows. Isso acontece junho, né? Esse ano a gente fez na Biblioteca Mário de Andrade, lá em São Paulo, com plateia, voltamos a ter plateia. E a gente tem um outro evento que é a premiação, o WME Awards, que acontece no final do ano. Esse ano acontece dia 21 de dezembro, também em São Paulo, com transmissão para todo o planeta. Aproveito para convidar as autoras, as compositoras, quem tem música autoral, que é 99% dessa plateia, a se inscrever numa categoria nova que a gente tem, que chama Manas for Reels. É uma categoria onde você se inscreve pelo Reels e pode ser uma finalista e estar lá no palco com a gente no dia 21. Acho que de apresentar. E eu tenho um site, que é o Music Non-Stop, que é um site de música e cultura pop, que existe há 8 anos, está aí cobrindo tudo sobre música e adjacências. Bom, Cláudia, então vamos começar por você, né? Vamos. Falando um pouquinho do WME. Ele existe há 7 anos, esse projeto. 7 anos. E você estava conversando, a gente também estava conversando, que ele também tem uma parte formativa, que é muito relevante, e outra voltada à apresentação e difusão dos trabalhos, assim como essa plataforma, Music Non-Stop. Então, você Isso. podia falar um pouco para a gente desses 2 projetos. Então, a plataforma de formação, eu vejo como, assim como esse evento, é das coisas mais importantes, porque é quando nós, mulheres, a gente se sente sempre numa convenção da Presto Barba, né? Costumo ir a muitas e muitas conferências de música no Brasil e fora também. Não é uma peculiaridade aqui do Brasil, parece que você está indo realmente para uma convenção de Gillette e tal, são homens, 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 e aí tem 2 mulheres, aí você sempre cola nessa mulher para ficar menos tímida ali, para levantar. Eu não sou muito tímida, então eu levanto a mão mesmo. Às vezes eu posso estar falando uma grande bobagem, perguntando uma coisa que não tem nada a ver, mas eu, como jornalista e como mulher que sempre esteve enfiada no meio dos meninos e futucando onde os meninos estavam, às vezes não queriam que eu tivesse, e eu estava lá de qualquer forma. Então, não tenho muita vergonha, mas entendo que esses lugares de formação onde existe uma presença feminina muito forte, não que os nossos eventos sejam fechados para os homens, ao contrário, acho que a participação masculina é muito importante para a gente equalizar essa grande doença, que é a questão da desigualdade, né, de gênero, não só no Brasil, mas no mundo. E na música, sobretudo, como bem falou a Carô, acho que nas artes talvez seja o mais pesado dos lugares para a mulher estar, né? A gente viu aí grandes exemplos de mulheres invisibilizadas, e isso não foi só nos anos 40, 50, ainda continua acontecendo, mas é isso. Acho que o lugar de formação é o mais importante para a mulher estar, porque é onde ela menos se sente confiante, menos se sente à vontade de fazer perguntas, de aprender. Muitas vezes é bem sufocante, assim. Eu, que fui uma guitarrista que sempre toquei por paixão e tal, mas nunca muito pelo lado técnico, quando eu me juntava com homens, que eram a maioria no meu conservatório, era sempre... Você toca aí uma levadinha, você toca aí uma levadinha. Nunca fui levada a sério, assim, né, pelo fato de ser mulher. Então, é até chato, a gente fica um pouco nessa ladainha, repetição, mas, não fosse isso verdade, a gente não veria números como o da pesquisa da UBC,
que, de novo, né, por elas que fazem a música, que é uma pesquisa que está aí, acho que há 4 anos sendo feita anualmente, que relata que da arrecadação geral, né, pelo menos dentro das associadas e associados da UBC, 9% são mulheres. Então, assim, dos 100% dos dinheiros que circulam aí por plataformas e outras formas, 9%, ou seja, de cada 100 pessoas que são remuneradas, 9 são mulheres. Então, existe um motivo pelo qual a gente está aqui, existe um motivo pelo qual esse é o primeiro ano de um simpósio voltado para mulheres na música. Acho que ainda precisamos ter muitos e muitos simpósios em cada cidade brasileira para que isso seja um tema que esteja no consciente das pessoas, não no inconsciente apenas, né? Porque ele está certamente no inconsciente, mas muita gente não põe isso para fora do jeito que deveria. E ações e iniciativas também, elas impactam em perspectivas. Queria que você falasse um pouco desse episódio, essa iniciativa aí do Festival Lollapalooza, né, que você comentou comigo, dos 18% de participação feminina. Eu acho que é uma observação importante de como uma iniciativa impactou numa abertura e numa perspectiva melhor de mercado para as mulheres. Verdade, eu te contei uma história porque, para mim, também ela foi emocionante ver o resultado de uma provocação que o WME, no perfil do Instagram da gente, a gente fez quando foi lançado o line-up do Lollapalooza de 2022, ou seja, eles sempre fazem isso no final do ano, lá para agosto, setembro, eles lançam, logo depois, né, da edição, eles lançam o line-up do ano seguinte, não logo depois, mas um mês, alguma coisa depois. Quando saiu o line-up de 2022, a gente olhou e eu falei com a Monique, minha sócia, nem falei dela, super minha sócia desde o começo, é quem criou a plataforma junto comigo, e que é super atuante no mercado também há 20 anos. A gente se falou ali, uma mandou para a outra, quase que ao mesmo tempo falou, 2022, né? A gente fez uma conta lá de padaria, 18% do line-up composto por mulheres, ou muitas vezes não eram nem mulheres, né? A mulher, pelo menos, era uma integrante, e aí já contava como se fosse um artista mulher, ou representando o gênero feminino. Aí eu falei, olha, vamos jogar um AM no ventilador, mas de uma forma propositiva. A gente tem uma atuação muito diplomática, né? E muito propositiva, em vez de ser somente um tapa, a gente dava para fazer diferente, hein? Aí fui eu estudar, peguei o line-up e fui pegar de cada artista eram, sei lá, 80, 90 artistas, de cada artista homem que estava lá, a gente manteve acho que 18%, agora não vou saber o número exato, a gente manteve as mulheres que estavam no line-up original, e para cada homem que estava, os grandes headliners, no Almões, eu pegava uma grande headliner com cachê de valor de cachê semelhante, com fandom semelhante, número de seguidores semelhantes, ou seja, deu um trabalho do cão. Eu fiz essa curadoria gratuita para eles e transformei aquele line-upão num line-up 100% feminino, com artistas brasileiras, artistas gringas, enfim. Realmente fiz onde tinha uma artista brasileira em começo de carreira, onde tinha um artista homem brasileiro no começo de carreira, eu coloquei uma mulher e assim por diante. E preenchi lá todas as lacunas, a gente fez uma arte idêntica. A gente chamou esse festival de Dreamapalooza e publicamos nas nossas redes. E foi o maior bafafá. E aí o programador do Lola chegou e ele, pessoa física, digitou: meninas, muito legal esse exercício, muito bacana, mas assim, não funciona, não é tão simples assim virar uma chave, até porque mulher não vende ingresso. Ele escreveu isso, e aí a gente saiu correndo, porque eu falei, putz, eu não quero nem ver o que vai dar, porque vai ser uma hecatombe. E a gente, como WME, a gente não respondeu, mas teve mais de 2.000 respostas embaixo dessa fala dele. E foi muito duro para ele. Ele deu uma sumida na internet assim, por um tempo. E ele é amigo nosso, ele é um amigo nosso. E a gente tem que fazer essas coisas com um amigo, inclusive. Enfim,
Um ano depois, ele encontrou a Monique num outro festival, no Pop Load, e estava para sair o line-up de 2023, e ele falou, e ela foi lá e falou assim, amigo, sei lá o que falar para você, eu estou até com vergonha, porque a gente ficou uma situação. Ele falou, não, eu que quero agradecer vocês pelo que vocês fizeram, porque vocês vão ver o line-up desse ano. A gente tomou uma pancada gigantesca internamente na empresa, foi muito forte tudo que aconteceu, e as críticas e tal, e vocês vão ver o line-up desse ano, e espero que a gente tenha se saído melhor e tal. E, sei lá, uns dias depois saiu esse line-up, e o line-up do Lollapalooza de 2023 tem 43% de mulheres. Ou seja, que dá. Mulher vende ingresso, sim, porque está tudo esgotado. E essa foi uma história que deixou a gente muito feliz, por conta de um trabalho que... É isso, né? Não vem do céu, a gente não pode somente ir lá e atacar. É muito legal quando esse ataque vem também como uma proposta, e foi o que a gente fez. Foi um estudo, inclusive, Um estudo né, que gerou um engajamento. minucioso, Né? Que gerou um engajamento, gerou um constrangimento. E, às vezes, tem que ser feito isso, né, para a gente acelerar certos processos. E deu certo. Bacana. E ainda sobre o WME, como que vocês fazem a curadoria para as apresentações, enfim? Para as apresentações, a gente tem... Na premiação, a gente tem um corpo de embaixadoras espalhado pelo Brasil. São 430 embaixadoras que nos ajudam a mandar as indicadas nas categorias. Essa pesquisa acaba sendo muito valiosa, porque a gente fala, nossa, mas quem são essas mulheres, sei lá, do Amapá, que a gente não conhecia, do Sul, que a gente não conhecia? Então, elas atuam como uma espécie de curadoras, né, no sentido de mostrar para a gente os trabalhos. Mas, no dia a dia, eu e a Monique, a gente viaja bastante, a gente vive de olho e fuçando em tudo que acontece, e a gente recebe também muita DM. Ouve aqui meu trabalho, olha, estou lançando uma coisa e tal. E o ano inteiro a gente tem, toda sexta-feira, a gente tem os lançamentos que saem na nossa plataforma. E é uma forma também da gente ter um repositório ali de falar, putz, lembra aquela menina que a gente viu, uma artista indígena nova, não sei o quê? Então, primeiro é isso, a gente tem o nosso radar é muito aberto, e, segundo, a gente está muito afim de diversidade. Então, quando chegam essas artistas novas, indígenas ou do norte, né, mulheres pretas, claro, a gente, como privilegiadas, né, ali de São Paulo, sudestinas, a gente fica muito de olho em sair dessa mesmice. Então, a curadoria acontece assim, com um olhar muito para não que a gente não chame ninguém de São Paulo, Rio, mas com um olhar muito para uma diversidade e uma pluralidade regional. Essa é a nossa meta. Diversidade faz toda a diferença, né, em Total. iniciativas como essa. Alguma de vocês quer colocar alguma questão para a Cláudia, gente? Eu fiquei curiosa, Cláudia, de perguntar sobre a participação de mulheres mineiras. Será que eu já posso soltar a notícia, Fernanda? Acho que já. Já posso? Para você, estou perguntando. Para. A gente... bom, mulheres mineiras estão sempre no nosso radar, já fizeram shows, muitas, de diferentes tamanhos e grandiosidades, mas a gente quer anunciar em primeira mão que a nossa madrinha da conferência em 2023 está nessa sala. E a gente vai fazer uma homenagem a Fernanda Takai, pelo conjunto da obra dela, junto com Patufu, sem Patufu, mãe, como compositora, conseguiu um furo. Então, em junho, quem puder colar lá na conferência vai ter esse momento do Q&A, que a gente faz sempre com a nossa madrinha homenageada, e também show, que a gente ainda não fechou, mas vai fechar. Já está divulgado agora? Já está divulgado. Bom, gente, então eu vou passar agora para a Nathalie e para a Eulícia, né, como representantes aí do poder público. Queria que vocês nos apresentassem um cenário atual referente a editais, oportunidades, e também se há alguma política em andamento a ser implementada,
uma vez que a gente está tratando aqui de oportunidades, e oportunidades também envolvem o mercado, né, que é potente e precisa aí ser ampliado. Quer começar? Tanto faz. Tá bom, então eu falo. Essa mesa, bom, perspectivas, né, oportunidade. O nome da mesa é, como é que é? O que vem por aí? O que vem por aí. O que está por vir. Aí eu pensei, gente, e agora? Ferrou para mim, né? Porque eu sou de um órgão do governo federal, a gente está num momento de transição, né? E aí o que vem por aí, enfim, a gente espera assim, né, muita coisa, mas eu não posso ainda dizer o que vem, né? Não estou numa situação aqui podendo afirmar categoricamente nada, né? Porque estamos todas e todos do setor cultural e da sociedade nesse momento de expectativa, o que vem por aí, né? Assim, em relação à recriação do Ministério da Cultura e tudo mais, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar, deve mudar. Então, assim, existe um grande ponto de interrogação. Mas aí eu acho que a gente já pode apontar para algumas coisas, né? Inclusive, essa questão mesmo da maior participação das mulheres, eu acredito piamente que esse seja um tema caro a essa nova gestão, né? Tanto do Ministério, que deverá ser recriado, quanto da própria Funarte, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu vi aqui o BDMG, né? Assim, eu vi a ficha técnica, a equipe de mulheres, as curadoras mulheres, a diretora-presidente, a superintendente, né? Todas mulheres, e aí eu fiquei pensando, atualmente, na Funarte, todos os diretores são homens, né? Nós já tivemos, no passado, até, inclusive, um edital específico para mulheres, mas essa política ela foi descontinuada, né? Nós não temos, no momento, nenhuma ação específica para a ampliação da participação das mulheres, né? Mas aí né, como eu fui convidada para falar aqui, aí eu fiz o dever de casa, comecei a olhar os resultados dos editais, os números, né, o que a gente vem fazendo. E é interessante porque, bom, primeiro eu queria dizer que eu já estou há muitos anos na música, na política cultural, e ontem a Eliane Parreiras falou algo com o qual eu também me identifiquei, que alguns anos atrás, né, assim, a gente talvez se constrangesse menos com essa participação pequena das mulheres e tudo, né? Hoje em dia a gente já se constrange mais. Isso é muito bom, né? Então eu fui pesquisar os documentos da política para a música, da política para as artes, por exemplo, do Colegiado Setorial de Música, né, dos anos anteriores, o Plano Nacional de Cultura, enfim. E aí eu vi que né, há 10 anos, né, assim, não se falava muito nisso, né? As cartas da música, os documentos firmados ali, né, a gente não tinha isso, pelo menos assim expresso, ali formalmente, né, oficialmente. Então, como poder público, a gente vê que agora, de uns anos para cá, existe mais essa reivindicação, que é muito bom, né? A gente tem feito anualmente um edital que é de apoio a festivais de música. E também o programa Ibermúsicas, que é um programa de internacionalização da música brasileira. E aí esse programa ele engloba vários editais. Este ano mesmo nós abrimos 9 editais do programa Ibermúsicas, de circulação, de bolsa de estudo, de oficinas, né, para oficineiras e oficineiros, né, a parte formativa, concurso de canção, concurso de criação de música de concerto. E esse edital de festivais de música, eu tenho visto, e aí assim não existe nos editais esse critério assim expresso formalmente, mas o que eu tenho percebido, e aí realmente existe
uma atuação nossa nesse sentido, né, nas curadorias, no convite para que mulheres participem dessas comissões de seleção. Sempre há mulheres, né, em todas as curadorias, normalmente meio a meio ali com os homens e tal. E aí eu pude constatar que, entre os festivais contemplados nos últimos 3 anos, a gente teve ali também 50% deles foram propostos por mulheres, ou seja, eram projetos que foram projetos propostos é ótimo, mas assim são propostas apresentadas justamente que nos foram encaminhadas por mulheres empresárias e empreendedoras do campo da música. Isso é muito bacana, porque, na verdade, isso me surpreendeu. Agora, esses dias eu estava fazendo esse levantamento, né, antes de vir para cá, e assim, isso, assim, foi até, pode-se dizer que, nesse caso, foi uma coincidência, porque o que a gente analisa mais é o mérito do projeto, né, o mérito da proposta, e não quem está propondo, sabe? Mas aí eu comecei a querer também saber quem estava propondo. E aí eu vi que a maioria das propostas, elas, assim, a maioria é de homens, né? Só que, no entanto, na hora da premiação, ali foi meio a meio, ou seja, a mulherada está mandando super bem. Mas, no caso do mérito, que é o que a gente analisa, a gente leva em consideração os line-ups que estão sendo propostos, né? Assim, a participação das mulheres naqueles projetos, nas fichas técnicas. No entanto, isso ainda não é um critério que está expresso, que está colocado ali, não existe uma pontuação, né? E aí esse seminário ele me fez pensar muito sobre isso, né? No programa Ibermúsicas, nós já temos isso como um critério objetivo, embora com um menor peso, mas nós já temos pontuação para isso, para a equidade de gênero, e outras questões também, raciais e étnicas raciais, PCD, né, e também da questão da comunidade LGBTQIA+. Isso já são critérios dos editais. E aí o que eu quero também dizer com isso, assim, é que esse tipo de evento nos provoca, e nós, poder público, nós precisamos ser provocadas o tempo todo, sabe? Porque o Estado ele é muito, né, assim, ele é paquidérmico às vezes, ele é lento, eu digo, ele é moroso às vezes para reagir, né, às questões colocadas pela sociedade, mas a gente precisa dessa provocação cada vez mais, né? Nós precisamos ser cobrados e cobradas, né, a respeito dessas questões. Então, eu vi assim, bom, por que não, talvez, isso, né, essas questões, por que não transformá-las também em critérios, né, até de pontuação mesmo, nessas ações? Eu acho que isso pode acontecer, sim, é importante a gente discutir sobre isso, né? Então, assim, a gente espera que essas questões estejam mais presentes, inclusive nos próximos documentos, né, assim, das políticas, nas próximas diretrizes que estamos para escrever aí nesse momento e nos próximos anos. Não só nas diretrizes, mas na prática. Eu estou falando das diretrizes porque ontem a Raquel Virgínia falou de metas. E é tão importante, né, porque assim, aquela coisa que parece óbvia, mas assim, a gente tem que perseguir muitas vezes esse óbvio, né? Porque, né? Então, assim, onde a gente quer chegar, né? Inclusive em termos de participação das mulheres, né? Isso é importante mesmo. Eu quero dizer que estamos aí abertos e abertas lá na Funarte à participação, às colaborações, e, inclusive, a construção de políticas, né, de uma forma conjunta, até
para possíveis editais que sejam, né, assim, voltados só para essa questão feminina também, enfim. Não posso ainda afirmar que vamos fazer isso, mas que temos toda a vontade, né, de promover políticas que sejam da ordem, como falou ontem a Dani Ribas, né, do sensível, não que o sensível seja algo que, né, exclusivo das mulheres, mas trabalhar com essa questão da sensibilidade, inclusive da sensibilidade para esse tema. É isso. Bom, eu queria fazer uma provocação, tá? Para as 4, né? Principalmente agora que a gente está, né, na fala nesse lugar aí das oportunidades, editais e impactos, também para você, tá? Quando a gente fala de projeto, né? Eu vou escrever um projeto, vou escrever um projeto, vou escrever um projeto. Ele tem início, meio e fim, né? Começa, acontece, prestação de contas, mas talvez considerar o projeto como um processo, né, gente? Ele é um processo. Ele não pode ser um vento, né? Evento no sentido de vento. Olha, ele começou, ele acabou, e aí? Né? Quando a gente fala em empreendedorismo feminino, né? Quando a gente fala em carreiras artísticas, né? Onde eu quero chegar com essa provocação? Eu acho que, né, eu penso que pensar em projeto como processo é pensar em desdobramento e continuidade para as nossas ações. Né? E quando a gente fala, então, de apresentações, a gente tem que pensar em difusão. Quando a gente fala em difusão, a gente pensa o que eu quero com isso em médio, em longo prazo, em curto prazo. E, quando a gente se planeja, a gente também tem que, às vezes, muitas vezes, se replanejar. Mas, para a gente se replanejar, considerando carreiras artísticas, a gente tem que ter um planejamento prévio. Então, desdobramento e continuidade do que é realizado, eles se tornam essenciais. Por isso, quando você fala, né, Cláudia, de capacitação, né, talvez capacitação, será que a gente está falando só de produção cultural? Ou a gente está falando também de carreiras artísticas? Ou a gente está falando dessa cadeia produtiva toda da cultura e com esse foco aqui da mulher? Né? Então, eu fico pensando se é uma tendência a gente pensar em apresentações, a gente pensar em difusão e a gente pensar em formação e acesso, considerando desdobramentos e continuidade. Queria dizer o que vocês pensam sobre isso, porque eu estou pensando em tendências e para onde a gente está caminhando aí, enquanto mercado e perspectiva. Tá falando linguagem Sebrae? Fala um pouquinho, Natália. Porque depois eu entro, que vai ser a minha praia, que é o Sebrae, é justamente isso, né? O empreendedorismo e pensar na gestão da carreira, né? Empoderamento econômico. E mais nos projetos, né, desses artistas, dessas artistas, né? Como sair da questão do projeto pontual e considerar um processo, qual é a minha carreira e como, né, a gente dá esse apoio, esse suporte, né? Enfim. Eu trago também algumas reflexões, é como você falou, né? Eu, pessoalmente, estou na primeira experiência na gestão pública, completei um ano, né, de governo estadual, venho da iniciativa privada a vida inteira, né? Também sou da área de comunicação, percorri um caminho criativo, vamos dizer assim, onde a cultura fez parte, cruzou várias vezes com a minha trajetória, e hoje estou nesse lugar onde a gente justamente está no papel de servir, né, e de desenvolver e executar políticas públicas. E o que eu vejo, de um modo geral, e aí vai uma reflexão, é que a gente sempre pensa que política pública de cultura, e inclui aí música, é edital, né? É fomento. E eu acho que a gente, primeiro, isso que você falou, né? Assim, nós também, esse ano foi um ano com muitas limitações de edital, porque foi um ano eleitoral. Não existe um edital específico para a música, quiçá para mulheres da música. Então, a gente tem a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e tem os editais relativos enfim, fugiu a palavra aqui agora, ao incentivo estadual, né, do imposto do ICMS.
A Secretaria tem trabalhado na perspectiva da descentralização, e isso é um ponto que eu acho muito importante, porque a gente faz esses eventos na capital, e existe uma realidade da capital e uma outra realidade do interior, né? Minas, não sei se tem gente do interior aqui, tomara que sim. Minas é um país, né? Nós temos 853 municípios e a música está presente em todos eles, né? Nós temos uma diversidade enorme quando a gente fala música, né? Eu fiz um exercício para vir aqui, fiquei pensando assim, os nomes que a gente conhece, né? E que muitas vezes aqueles que fazem sucesso, entre aspas. E isso é tão relativo, né? Porque a gente pode falar de rock, a gente pode falar de música instrumental, a gente pode falar de música clássica, a gente pode falar de hip hop, enfim, é uma miríade aí de estilos, né? E com conteúdo, né? Com mulheres, inclusive, muito atuantes. Então, eu queria trazer assim, também como uma reflexão e dizer, conforme Cláudia disse, que o Estado ele também ele está no papel de escutar a sociedade civil, né? Nós temos o CONSEC a cadeira de música, o Fórum da Música bastante atuante, né? Tivemos recentemente algumas reuniões com demandas concretas e que estão, né, sendo preparadas as devolutivas para a partir do próximo mandato, que a gente tem essa oportunidade aqui de dar continuidade. E, para além disso, eu queria comentar, aí, já talvez entrando um pouco na sua segunda reflexão, que a gente também, a música também é, através da economia criativa, um grande fator gerador de negócio, né? Como você falou, mulher não vende, mentira, né? Vende, e música é negócio, né? Cultura é negócio, e nós aqui em Minas também temos visto crescer muito essa potência dos festivais, né? Sobretudo em Belo Horizonte, mas também no interior. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. E uma outra coisa que eu acho muito importante, que a gente tem aqui em Minas, 2 veículos de comunicação, e aí vamos falar de distribuição, né? Enfim, de difusão, que um é a Rádio Inconfidência, né? A Rádio Confidência, que é 100% música brasileira e que, na sua programação, tem espaços dedicados à música. Me falha a memória se a gente tem um espaço dedicado à música da mulher, né? Fica até algo que eu vou levar para procurar saber, e por que não pensar como uma forma. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, a partir do ano que vem, a estrutura da Fundação Clóvis Salgado também estará mais aberta para poder acolher, né, eventos de diferentes tamanhos, e, inclusive, com uma descentralização para o interior, para fazermos parcerias com centros culturais pelo interior e fazer essa troca, né, de conhecimento e de estrutura. E também, né, um outro ponto que eu acho importante, caso alguém ainda não conheça, nós temos, na própria estrutura da Fundação Clóvis Salgado, o Centro de Formação Artística, que é o Cefart, que, inclusive, está com vários cursos de formação abertos, são cursos gratuitos. Então, isso faz parte da estrutura do Estado, além da Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais. E também temos, pelo Estado, 12 conservatórios de música, que hoje fazem parte da estrutura da Secretaria Estadual de Educação, mas que também estaremos atuando em transversalidade com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Então, acho que, assim, você falou uma coisa que realmente é bem emocionante estar aqui, né? Quando você contou esse caso do Lollapalooza, eu me lembrei de uma outra situação que uma amiga falava assim, a gente não tem que pedir para falar. Ninguém tem que dar o direito para a gente de nada. A gente já tem. Então, vamos embora, né? Bom, é isso. Usar bem o embasamento é muito importante, né, gente? Quer falar alguma coisa, Ulisses, sobre a questão, essa
quando ela fala que justamente, assim, eu sempre falo isso também, né, que a política pública não são só editais, mas aí quando a gente vai nos eventos, as pessoas perguntam normalmente pelos editais, né, porque justamente o fomento, né, aquela grana que chega e que a gente sabe que é super importante, porque enfim, né, o que movimenta aí a economia, os projetos, os processos e tudo. Mas achei bastante interessante, porque a secretaria tem essa parte toda, né, essa estrutura formativa, que nós na Funarte não temos, assim, né, essa questão. Quer dizer, até promovemos programas, tem o programa Funarte de bandas de música, né, bem antigo. A gente tem mais de 4.000 bandas, corporações, né, cadastradas. Isso foi um outro tema, né, de ontem, porque o machismo é tão grande, né, há tão poucas maestras e maestrinas de bandas, né. Enfim, mas a outra mesa já tratou sobre isso. O que eu queria falar é que, nessa questão de festivais de música, nós já apoiamos alguns festivais de mulheres, inclusive o Sonora, e, este ano, um dos contemplados é um daqui, que é o Savassi Festival Mulheres na Música Instrumental. Foi um dos 15 contemplados nossos lá no edital de festivais de música. Bom, Nayara, agora chegando nos projetos aí do SEBRAE, nas iniciativas, né? Você tinha citado aí na nossa conversa preliminar, o nosso negócio é a música, o programa delas, e veio com a novidade também de como a Max, que é um projeto de audiovisual, vem se ampliando também para o segmento musical. E já provoco, já perguntando se vão haver e não haver, né? Vocês pensam em formações específicas, né, para mulheres, considerando plano de carreira e um mercado aí que se coloca como promissor. Vou tentar ser breve, mas usando um parênteses que na minha apresentação eu fui a mais rápida aqui que falei, mas essa questão de emoção, sabe, Nathalie, de estar aqui. Mais cedo eu tinha falado que ainda chegaremos no momento em que não precisamos falar o seminário das mulheres, né, o programa SEBRAE delas, né. Vai demorar, fica tranquilo. Sim, vai demorar, porque eu me lembrei que disso de apresentação, não tem nada a ver com isso aqui, mas algo meu, na minha festa de casamento, assim, na celebração, aí sempre tem os rituais, né, que acontecem, aí a minha cinegrafista falou assim: agora é hora de jogar o buquê, né, para alguém casar, como se isso fosse necessário. Aí eu pensei, meu Deus. Aí fui lá, peguei o buquê, chamei todas as mulheres. Venham todas. Aí umas não queriam, não, por favor, venham. Aí falei, olha, eu não vou jogar buquê, eu vou depositar toda a minha alegria e felicidade que eu tenho neste dia e distribuir as flores com todas vocês, porque a gente não tem que casar. Eu não tenho que jogar aqui um buquê para alguém casar, é uma escolha. Né? Aí ela chegou e falou assim: você é bem feminista, né? Eu falei, não, eu defendo as mulheres, assim, não sou feminista, mas defendo. Aí eu me lembrei disso, que é emocionante, algumas coisas você vai quebrando, né? Que acontecem tudo da nossa vida, a gente sendo mulher. Mas, em relação, voltando, né, ao profissional, ao SEBRAE, tem essa questão, quando a gente fala de economia criativa, e a música faz parte dela, é um dos segmentos que o SEBRAE definiu como prioritário, a gente tem uma divergência, assim, de conceito, né? Você fala de economia, a economia se liga com a planilha, com Excel, com o número, com o objetivo, com o fechado, né? Isso é economia, são os números, é o PIB. E quando você fala de criativo, é a capacidade criativa, é o subjetivo, é o intangível, né? É o processo, é o humano, é o sensível. Então, assim, já no conceito você já vê uma divergência do próprio nome, assim, que representa a indústria. E aí, como que o SEBRAE entra nisso, que o SEBRAE também traz essa questão do empreendedorismo, do negócio, mas como a gente traz isso para dentro de um segmento tão expressivo, tão importante economicamente, né, e transformador. E aí nós tentamos, né, desde 2008,
existe um programa que chama Nosso Negócio é Música, né, no Sebrae, uma metodologia formulada pelo Rômulo Avelar. E aí, eu não sei, tem alguém aqui que já participou de alguma edição do programa do Nosso Negócio é Música? Ah, que bom. Ó, temos depoimento aqui, pode... Mas é um programa que pensa... A gente, no total desses anos, né, desses 13 anos, já foram qualificadas mais de 200 carreiras. Não carreiras de mulheres. E, quando a gente fala carreira, não é só de uma pessoa. Por quê? A artista, né, não necessariamente ela tem que se dar conta do que é a gestão, né, mas a carreira é a banda, né, o produtor, outras pessoas que estão ali junto. Né, tem uma cadeia produtiva envolvida. Exatamente. Porque senão a gente limita, fala assim, não, o programa Nosso Negócio é Música e vem uma pessoa. Não, aquela pessoa ali não necessariamente é que vai ter que tomar conta de tudo. Então, é da carreira como um todo, mas é pensar como que, né, do lado econômico, como que existe esse empoderamento econômico, né, do artista, como é que ele faz para sobreviver, né, quais são as orientações de sobrevivência e pensar no talento enquanto negócio, né, e enquanto negócio aí acho que ontem, né, antes de vir fazendo uma retrospectiva o Sebrae entra, né, nesse negócio do Nosso Negócio é Música, numa transição de 2008 para 2009, acho que na transição do CD, né, para o mundo digital, para a plataforma digital. Então, eu acho que isso já era algo um pouco assustador, né, para a época. E aí a gente entra com um programa desse e traz essas reflexões dentro do programa, né? E são alguns, e vou falar dentro da economia criativa, a gente tem uns pilares que sustentam, né, todos os programas, que não só esse da música, mas a gente tem do audiovisual, que é o primeiro, que é o empoderamento econômico mesmo, né? E aí, neste ponto, nesse pilar, entra todas as soluções que o Sebrae oferece para pensar o negócio de uma maneira estruturada. A gente tem uma questão da conexão, né, a conectividade, que é pensar em você enquanto agente, né, econômico, agente de transformação junto com seus pares e agente de transformação enquanto indutor de políticas de desenvolvimento. Então, essa conexão é o que faz o movimento, é que gera um impacto, né? Você pensar no coletivo gera um impacto num evento desses, mas quando você pensa o coletivo, e a questão da singularidade criativa, né? Que isso também tem que ser abordado, que é o que vai ser o diferencial, qual que é a sua identidade. Então, são programas completos, né? Não é na linguagem Sebrae, né? No nosso Sebrae-ês, que é da planilha, né? Da legislação, da economia. É claro que isso tudo é abordado, né, quando você fala de uma carreira dentro do contexto, mas é pensando na linguagem, naquilo que é mais adequado e passa por toda essa evolução, né, do digital, e chega no digital. E isso enquanto programa da economia criativa. E o Sebrae tem um outro ponto, né, que já tem um tempo que nós temos um programa que é o Sebrae Delas, né, que também não serei eu, nem sei se minhas filhas verão essa transformação, mas a gente tem esse trabalho com o empreendedorismo feminino, né? Então, são várias questões que são abordadas, desde a parte financeira mesmo, do negócio, de pensar o negócio, o talento enquanto negócio, mas também trata também do viés inconsciente, né, que a gente vive muito assim, né? Algumas questões, acho que todo mundo falou nas mesas anteriores, né, isso da mulher, né, que sofre aqui a painelista anterior falando disso, das citações. Então, isso tudo faz parte é um viés inconsciente que existe e que a gente nem se dá conta. Uma cultura que está aí e que precisa ser cada vez mais rompida, exatamente, né? Porque é isso. Não se dá conta. Então, são essas transformações, né, que são abordadas. E aí, falando assim de perspectivas, eu gostaria muito de ter escutado a Dani Ribas falando ontem, né, porque ela fala
a música muito além do algoritmo? Aproveitando, só fazendo também uma reflexão, né? Quando a gente fala da questão criativa, o artista criativo é um negócio, gente, né? Isso é meio, a gente está falando de um negócio, de um mercado, de uma cadeia produtiva. Ainda tem aquela velha pergunta, né? Ah, você é o quê? Eu sou atriz de teatro. Ah, você é o quê? Eu sou cantora. Mas o que você faz, né? Então a gente ainda está passando por isso. É claro que há evoluções, mas a gente sabe das dificuldades que a gente tem nesse processo e nesse mercado, que é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país. Né? Enfim, então, quando a gente tem, né, projetos e processos e iniciativas perenes e que impactam em desdobramentos e continuidades de carreira, né, porque assim, o artista pode ter vocação para produção também, por que não? Não, olha, eu sou artista, está tudo certo também, você só precisa de uma equipe. Você precisa de alguém para viabilizar o seu trabalho do ponto de vista técnico, do ponto de vista de produção. Né? Então, às vezes, a criatividade pode, sim, estar atrelada à gestão, mas a criatividade, a gente está falando de um segmento criativo que precisa ser gerido. Isso. Enfim, então... Né? Não, é questão de gestão mesmo, é gerenciamento, né? Gerenciamento de carreira, se trata de tudo ali, é como se fosse um negócio. E quando o Sebrae... É um negócio. Como se fosse, não, é um negócio, desculpa. É um negócio, é porque quando nós começamos, e aí com esse nome, né, nosso negócio é música, né, tinha muito artista assim, que falava, não, mas como que eu cobro? Né, como que eu coloco preço? É difícil, né, é muito intangível, né? São bens intangíveis. Essa é uma grande virada, eu acho, sabe? Assim, e é bom eu escutar vocês falando isso e a gente poder falar isso, porque é como se tivesse um pudor, né? De que a cultura não poderia ser um negócio, mas é muito digno você poder viver de cultura e viver de música, né? E isso, assim, quando você estava falando a questão desse quase um vício de achar que a política pública perpassa só a questão do fomento, né, editais, etc., e você entra num outro problema que nem todo mundo consegue escrever projeto, eles são super burocráticos, etc. Nós temos soluções também, tem alguns programas e cursos, né, para escrever projetos, prestação de contas. Mas sabe uma coisa assim que eu acho muito importante é a gente poder trabalhar esse mercado, entendeu? Assim, a formação de público, que as pessoas assim, que a apresentação artística e a apresentação artística ela não tem que ser de graça, ela tem que ser digna para quem faz a arte também, né? Eu acho que esse é um ponto super importante desse projeto do Sebrae, né? De ver essa oportunidade do empreendedorismo, que é o que a economia criativa hoje nos dá, assim, a condição de poder falar disso de uma maneira mais transparente. E a formação de público, você tocou num aspecto que eu acho bastante interessante. Por que é a formação de público? O que existe efetivamente para a formação de público em todos os âmbitos, tá, gente? Eu acho que é uma questão que precisa de reflexão. O que a gente chama de formação de público? Nessa transição, a gente ficou para o digital, né? Todo mundo ficou ligado no algoritmo, assim, sabe, esquecendo de outras coisas que são relacionadas até ao próprio público, acompanhamento, que são questões ligadas à gestão de empresa. Uma empresa faz isso, pensa nisso. E aí, trazendo outra questão, só trazendo pontos que são do audiovisual, tá, gente, assim, mas é porque a gente está pensando no que está por vir. Aí eu já trago para vocês transformações que estão acontecendo no audiovisual e que, assim, se já não está impactando no setor da música, é em breve. E aí, esse ano, a gente fez a MAX, que é o nosso evento, né, do Sebrae Minas Audiovisual, que a gente traz discussões, né, o ponto forte é a rodada de negócios. Na música, o Sebrae também tem muito isso, para a rodada de negócios para a música, exatamente. De rodada de negócios, que é a parte de conexão. Posso falar de uma coisa legal? Que é isso que o Sebrae propõe, que o artista ele tem que se vender como um produto. Sim. Porque não estamos chamando de algo descartável ou menor. Produto. É assim, uma coisa que vai
a pessoa vai consumir aquela música. Então, vamos assumir que é um produto que precisa ser pago, remunerado. E aí, a rodada de negócios nada mais é do que o Sebrae propõe, dentro de um escopo de um festival, que nem eu e a Fernanda estávamos, semana passada, né, no TUM Festival, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, e teve a rodada de negócios patrocinada, impulsionada pelo Sebrae, onde éramos cerca de 15 ou 20 programadores de várias partes do país, e os artistas se inscrevem para poder ter ali 5, 10 minutos de frente, 20 fazer minutos. o seu pitch, 20 né? minutos, é. Chegar ali e falar, olha, eu sou fulana, meu trabalho é assim, ouve aí, quem sabe não é legal para você contratar. Também é uma forma que a gente conhece muita coisa através da rodada de negócios. É, E a aí, apresentação no final das contas, tem um extrato ali dos negócios que são gerados, né, que a gestora do festival depois tem que preencher, os negócios que foram gerados, se aquela pessoa foi contratada. É a expectativa de negócios gerados. É da muito rodada. legal. E é importante que, dentro dessa expectativa, como você fez o estudo, né, que gerou aquele engajamento e aquele impacto aí nos indicadores, número de mulheres no festival, antes da rodada de negócio, é muito importante a gente tem que entender para quem a gente está falando, né? Qual que é o gancho, né? Como é que a gente vai? Uma coisa é o trabalho artístico, outra coisa é como é que eu vou embalar esse trabalho artístico. Isso é uma muito coisa que o importante. Sebrae também Também prepara, a gente faz. né? A gente prepara. o Como Sebrae criar prepara, um material, por exemplo. A gente, às vezes, é impactada por artistas que não têm a menor noção. Às vezes, é um trabalho muito legal. Ela grava um vídeo horroroso. E aí a gente vê esse vídeo e fala, nossa, mas ela canta bem, a música autoral é legal. Mas aí, quando recebe o material dela, a foto é cagada, assim, tipo, não tem um texto, você não passa da primeira linha, porque não tem nada, não junta Lé com Cré. E a criação é espetacular. A criação é espetacular, porque ela não teve essa formação, né? Ninguém vai saber nascer sabendo como se faz um press kit, um portfólio, como é que é para tirar foto, enfim, tem muito mais. O artista hoje ele tem que saber muito mais do que é a criação apenas, né? A criação da música e tudo. É a gestão de carreira. É super importante. O final do programa, do Nosso Negócio é Música, é justamente a elaboração do portfólio. Tem o show, né, como que faz. É bem como fazer prático. Um bom pitch, né? Também, porque é super importante. pitch. Como se vender? Como é que você vai se vender? Só voltar aqui na Max, que esse ano a gente fez na Max um encontro só de mulheres do audiovisual, né, que foi no primeiro dia da Max, para a gente pensar, né, foram abordados vários temas assim importantes, relevantes, né, dentro do audiovisual, questão de viés inconsciente também, mas questões práticas e esse grupo de mulheres. E aí, quando eu assumi Economia Criativa no Sebrae, tem 3 anos, apesar de estar lá há 17 anos, tem 3, só que eu trabalho com Economia Criativa. E, quando eu assumi Max, eu falei, Max, não pode ser somente o audiovisual, a gente tem que ter uma interseção com outros segmentos, principalmente os que a gente trabalha e definiu como prioritários. E a gente fala da música, a música é extremamente importante, né? Desde o cinema, de tudo, vídeo, é impactante. Então, só falar isso rapidinho, porque eu vi que tem os minutos, mas tem uma pesquisa assim que fala 1 minuto de vida, 3 minutos de vídeo. Então, assim, como que a produção de vídeo, a gente está o tempo inteiro produção de vídeo. Um exemplo, e é o que está acontecendo, que eu acho que vai chegar na música, assim, o audiovisual no país, assim como a cultura, foi sedimentado nas leis e foi sedimentado no Fundo Setorial do Audiovisual, né? Então, isso foi o que aconteceu sempre, né? São produções de milhões de reais que demoravam 4, 5 anos para serem produzidas. E aí, de repente, a gente se depara com a era do streaming, né, que chega com recurso que não é de lei, recurso que não é público, com recurso próprio, e mudando completamente o modelo de negócio de atuação. E aí, isso é algo que a gente tem que observar, sabe, assim, que vai chegar. Vai chegar também para a música, e aí uma ideia que eu tive agora recente é de como incluir a questão da música dentro do audiovisual e dentro ou uma rodada de negócios ou uma agenda de relacionamento, porque essas produções elas também precisam, que eu falei, 1 minuto de vida, 3 minutos de vídeo. Esses 3 minutos de vídeo eles também incluem
trilha sonora, eles incluem música, né? Então, como que aquele supervisor ali do filme, eu não sei se o termo é supervisor de áudio, né, de música, como que ele faz essa seleção, né? Então, aquilo ali vai muito do repertório pessoal. Então, assim, será trilheiro, que não é pensa... né? Trilheira. É o trilheiro, A exatamente. Trilheira. No caso, a trilheira. A trilheira, né? Então, assim... Sound designer. Como é que a gente também faz essa conexão, né, e essa expansão para o mercado? É isso. Eu queria falar assim, sobre políticas públicas e sobre essas perspectivas, né? Já que a gente está, no meu caso, que sou de um órgão federal, aí nessa perspectiva do novo governo, eu queria falar assim, que justamente eu concordo com a minha colega. Ai, desculpa, eu esqueci seu nome. Cláudia. Que assim, as políticas públicas elas têm que ser muito mais abrangentes, né? O que aconteceu, e vocês devem imaginar, né, que, imagina, eu sou de um órgão do governo federal, a gente foi sofrendo uns esvaziamentos, um sucateamento, né, grandes, e aí a grana foi minguando. Então, assim, eu consegui falar aqui dos 2 projetos que a gente está tocando, os 2 únicos na área da música popular, e isso é muito pouco, porque a gente teve, né, já programas de formação, de preservação de acervos, de estímulo à produção de conhecimento, né, que era o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música, enfim, vários projetos que foram descontinuados, né? Só que agora, né, com todo esse movimento aí, eu acho só o seguinte, que assim, as políticas públicas todas, elas impactam na questão da mulher, da condição da mulher trabalhadora, música, musicista, e até muito mais, assim, para além das políticas culturais, né? Por exemplo, a gente estava falando no vídeo de ontem, né? A mulher que tem que levar o filho para os ensaios, né, o filho mamando no peito, linda aquela foto da Maíra Freitas, né, tocando piano, e a filha dela aqui no peito. Mas, assim, e aí a gente pensa, desse lugar do poder público, assim, tem que ter creche, né? A mulher tem que ter mais acesso à educação, né? E a política de habitação, né? Ela vai impactar também nessa condição da mulher no mercado de trabalho, na mulher musicista. A questão de tem que ter creche, ela vai impactar também nessa questão da mulher, da condição da mulher que, né, muitas vezes não tem com quem deixar os filhos. A política, enfim, a de transporte, todas elas. E o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa agora realmente, né, cobrar e construir junto, né, e participar, porque eu acredito, né, nisso, que o governo federal, eu falo do âmbito do governo federal, ele vai estar mais aberto a essas demandas, assim eu espero. Gente, muito obrigada. E assim, eu posso contar.